Oi, pessoal! Hoje eu vou falar da minha primeira onda de ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu dei uma relutada em conversar sobre esse assunto, porque tem muita gente que é cética, né? E eu entendo como ressonância harmônica, né? Uma certa quantidade grande de conhecimentos, até porque você tem que fazer 300 horas de palestra, e aí você tem que ler ou ouvir o audiolivro do Mentes Informadas do professor Hélio Couto. Claro, eu não tenho vínculo nenhum com ele ou com a equipe, né? Quem quiser pedir a onda tem que pedir diretamente para ele. Mas eu vou contar a minha experiência. Você vê que a autossabotagem é tão grande que essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. E da primeira vez ficou mudo, a segunda vez ficou péssima a voz. Mas eu vou contar como foi a minha experiência com a primeira onda. Eu já tô na terceira. Eu recebi ela no dia 16 de dezembro de 2025, mas já no decorrer das palestras eu já vinha tendo bastante catarses pequenas. Só que um dia antes de eu receber a catarse, a onda aconteceu uma catarse, sim, gigantesca, sabe? Questão financeira, eu levei um golpe, basicamente, que era um investimento e acabou dando errado. Hoje em dia já não me vem ao caso, claro, eu denunciei, mas assim, eu fiquei péssima, né? Aí, ok, eu recebi a onda, fiquei naquele desespero naquela semana. Passados alguns dias, já tinha acontecido mesmo, não tinha mais o que eu pudesse fazer. Falei, ok, vamos seguir em frente. Aí, como o professor fala, que no primeiro mês o trem tá parado, né? Que a nossa vida tá sendo aquela coisa morna. Quando você recebe a ressonância, as coisas começam a andar. E aí, realmente, né, eu tinha um problema bem grande em questão de relacionamento, não só relacionamento amoroso, mas em questão geral, porque eu tenho essa minha cara fechada aqui e as pessoas acham que eu sou muito brava. Mas eu tinha esse problema. E aí, acabou que começou a ficar melhor, né? Só que em janeiro, no comecinho do ano, eu percebi que eu me auto-sabotei, só que naquele momento exato, estavam acontecendo muitas coisas na minha vida, na minha família. Naquele momento exato eu não percebi que era uma auto-sabotagem. Então, tem uma pessoa muito querida que se preocupou comigo e eu soltei os pés nessa pessoa. Então, ali já acabou aquela amizade, e é uma amizade muito importante. Aí, nossa, parecia que tudo tinha desandado. E o Hélio fala que quando as coisas começam a andar, aí vem o ego, né? Que a gente é criado para acreditar que as coisas fáceis têm alguma coisa errada. E não tem. Às vezes só tá fácil porque era para ser assim. E aí você mete o pé no freio do trem e aí ele descarrilha, né? Aí acontece que ocorreu uma briga, e começou tudo a desandar. Daí já tinha pedido a exoneração do concurso que eu tinha, né? E aí, como já tinha pedido exoneração, não tinha mais como voltar atrás. Na verdade, eu nem ia voltar atrás, né? Mas na época parecia desesperador. E aí eu tinha mais um contrato, que eu trabalhava, eu prestava serviço, né? Mas eu tinha mais um contrato. E aí, por conta de não me sentir valorizada e etc. E realmente não tem nada a ver. Mas é que quando o ego tá assumindo o controle, que o que é o ego é o nosso medo. É o meu medo, não é uma terceira pessoa. Ele tá assumindo o controle, você mete o pé pelas mãos. E daí eu já tinha brigado mesmo com essa pessoa, o contrato era com ela, daí eu pedi pra encerrar o contrato. E daí acredito que as pessoas também colocou o ego na frente. E aí apareceu duas crianças, né? Mas enfim. E aí aquele desespero. Você comigo, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu falei, não, já que aconteceu tudo isso, o que eu vou fazer? Nada, vou atrás de conseguir outro contrato. Quando eu falei, não, vou tentar e seja o que Deus quiser. Aí em 2 dias eu consegui outro contrato. E os dias foram passando, vieram mais clientes, né? Ok. Aí perto do dia do meu aniversário, no dia 20 de janeiro, voltei a conversar com
com essa pessoa, como que é um amigo, né? Voltei a conversar com esse meu amigo e a gente voltou a ser duas pessoas normais. Metemos o pé pelas mãos, na verdade, né? Porque estava acontecendo muita coisa, em vez de agir, né, de agir ou reagir aos outros acontecimentos e sentei os pés nele. Mas quando a gente tá muito pilhado, o melhor que tem é escrever em alguma coisa, escrever no papel. Então o Hélio fala pra gente anotar, né, no caminho das palestras, porque a gente precisa anotar a nossa evolução para que a gente perceba que o que ocasiona nossos problemas são o jeito que a gente age, as nossas ações, né? Quando eu comecei a anotar as minhas ações, o que estava acontecendo, eu comecei a entender de onde estavam vindo esses meus problemas. Com isso, eu comecei a rever as minhas atitudes, só que de catarse, eu vou falar bem a verdade para vocês assim, eu ainda tenho, todo mundo vai ter, porque o que são catarse? Ele é como se fosse o purgatório, né, do nosso emocional. É quando você chega no limite e você precisa mudar algo, mudar as ações que você está tendo, porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Vocês estão ouvindo bastante barulho que está ventando bastante aqui. Eu tinha muito sono, muito sono. Porque o que é a ressonância? Ela é informações que você não tinha antes. Ela é um amontoado de informações que você vai tendo ao decorrer das palestras e com a onda também, porque você precisa estudar quando você recebe a onda. Você fez os pedidos, você precisa estudar, certo? Referente àquilo. Então, você começa a receber muita informação, você começa a ficar com o cérebro muito cansado. Eu tinha muito sono e eu precisava trabalhar e eu tinha curso à noite na segunda-feira. Então eu estava muito exausta. No finalzinho da primeira onda ali eu estava me arrastando já. E eu tinha muitas crises assim que eu tinha vontade de sentar e chorar do nada, assim, de verdade. Tinha vontade de desistir, mas não tinha o que fazer, essa nunca foi uma opção, né? E aí eu comecei a escrever um livro no decorrer desses dias ali. Um pouco, obviamente, é ficção, mas também colocar alguns relatos, né, desse tempo. Até já coloquei na Amazon esse livro, já editei, enfim. E uma coisa que eu não tinha percebido, mas parece óbvio, né, para qualquer pessoa, é que as nossas catarses, elas vêm referente aos pedidos que a gente faz. Parece óbvio falando assim, mas eu não tinha percebido até pouco tempo. E aí, nesse segundo livro que eu estava escrevendo agora, eu percebi algumas coisas que nós temos, o Hélio fala sobre isso, mas eu tenho desenvolver uma teoria que é o princípio da atenção seletiva. Acredito que vocês já ouviram isso, mas nessa minha teoria eu peguei uma história base lá que ele tem, que é a menina do trem, que é uma história interminada, e aí o teu cérebro fica buscando finais para essa história, ou buscando coisas dessa história. E eu fiz uma história chamada A Rosa Laranja, só que essa rosa, né, essa história da Rosa Laranja, ela tem muitos elementos. E a gente sabe de arquétipos lá, que vem do Jung. Então, esses arquétipos, cada um ele tem um significado no nosso inconsciente. E trazendo isso, é claro, as pessoas para quem eu contei essa história, elas prestam atenção naquilo que o subconsciente delas estão meio que guardando e o consciente não percebe. Tem rosas vermelhas, tem rosa laranja, tem quartzos, tem gato. Então, cada elemento disso é um arquétipo. E aí depois eu perguntei, você viu tal coisa? Aí a pessoa fala, não, mas eu comecei a ver a borboleta assim, muito. E aí, o que é a borboleta? Ele é o arquétipo da transformação. Provavelmente, o inconsciente dessa pessoa está pedindo mudanças, está pedindo alguma coisa assim, entende? Gato também, talvez o inconsciente dessa pessoa está pedindo para que ela observe mais, ou está dizendo que ela tem ficado muito tempo só observando, vai depender também do contexto, né?
E também ouvi uma história, acho que é é a Bica que fala, que conta, né, no podcast, que ela tá atendendo uma pessoa, e aí a gente entra em barras, e ela fala para as pessoas, vai dar uma volta, e depois você volta e me conta o que você viu. E essa pessoa é um padre. A gente entra numa questão mais espiritual, mas enfim. E essa pessoa vê um padre. E aí ela entende que ela viu um padre porque ela tinha um preconceito com a família, ela brigava muito com a família, e essa família era extremamente religiosa, era extremamente católica. Então, a percepção de mundo que a gente tem é o que está no nosso inconsciente, é o que está enraizado nas nossas crenças. Se você acha que você não é capaz, você não vai ser capaz. Se você acha que você é capaz, você vai ser capaz, entende? E aí o que era? Ela não poderia receber daquilo que ela tem preconceito. Como que ela ia receber algo de bom da igreja ou da família dela, que era muito católica, ou como é que ela ia fazer as pazes, se ela tinha esse preconceito? E aí, entrando no contexto religioso, o mentor dessa pessoa era um padre, foi um padre, né? Um mentor de luz dela. Então, entrando nesse conceito, né, religioso, ela não poderia receber o conselho de um mentor que era padre, porque ela tinha preconceito com isso. Então, eu percebi nessa primeira onda também a questão de que se você tem uma percepção de mundo, você vai ver aquilo você vai medir o mundo com a sua régua. Tendo dito isso, a gente fala assim, que pessoa ruim, você dá bem. Mas será que eles dormem bem à noite? Porque, entenda, isso é o meu ver, se você sabe que você faz mal para os outros, como que você vai dormir em paz? Vai dormir em paz sabendo que tem pessoas ruins no mundo, porque você é uma delas. Da mesma forma, pessoas boas. Quando dá algo muito errado com uma pessoa boa, ela sofre na hora, né? Porque, como eu falo, a dor ela é obrigatória, o sofrimento ele é opcional. Mas aí ela tem aquele momento de calmaria porque ela sabe que de uma forma ou de outra sempre tem pessoas boas que vão ajudar ela. Então, pessoas ruins, na verdade, elas não têm paz. Porque como que você vai ter paz se você já sabe que existem pessoas ruins, você vai ter aquele medo o tempo inteiro que alguém vai estar te atacando. Por quê? Porque é o que você faz com as pessoas. Você mede o mundo pela sua régua. No final da primeira onda, em questão, eu comecei a utilizar dos arquétipos que eu fiz o pedido em negociações. Por exemplo, Cleópatra foi uma pessoa extraordinária, ela era muito boa. Mas é claro, entendam, se você fez um pedido do arquétipo da Cleópatra em comunicação, você precisa estudar as línguas que ela falava, certo? Claro, você vai aprender com muito mais rapidez, porque a ressonância é informação. É você estar disposto a buscar algo novo. E é por isso que dá as catarses, porque você tem crenças enraizadas. E quando você precisa quebrar uma crença, você começa a não se sentir pertencente mais, porque você entrou num mundo em que aquilo já antigamente não era possível para ti. Tem uma outra questão também da ressonância, né? Que a gente precisa lembrar de viver na realidade. Como ele fala, é preciso viver e aceitar a realidade. Que se você não aceitar que quem está fazendo caca com a tua vida é você, não vai mudar. Se você achar que tudo é culpa dos outros, meu Deus do céu, o mundo está acabando, não vai se resolver com o outro, não vai fazer nada para você. Quem tem que mudar é você, você que tem que mudar a tua vida, entende? Existem N questões filosóficas, né? Mas essa de você aceitar a realidade é por isso, porque se você não aceitar onde você está agora, você jamais vai conseguir fazer um planejamento para você sair dali. E a questão do soltar, ele nada mais é do que você fazer o que está ao teu alcance e falar assim, pode ser que eu tenha esse resultado, pode ser que eu tenha um resultado melhor, pode ser que eu tenha um resultado um pouco pior. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer, eu dei o melhor de mim e agora segurar na mão de Deus e Deus que sabe, ou o universo, depende do que você acredita, cada um acredita no que quiser, mas é basicamente
a fé. É você ter fé que vai dar certo, não importa como, não importa o resultado, mas deu certo, entendeu? O soltar é isso, porque se você fica naquela aflição de vou tentar, e aí não deu tempo para fazer um efeito, ou para a pessoa ter respondido, vai lá, manda outro orçamento, outra mensagem, você fica colocando pressão. Pode ser que algum dia que essa pessoa compre de você, mas ela não vai voltar a comprar, ela não vai virar um cliente recorrente. Bem como se você começar a aprender as pessoas, essas pessoas elas vão se sentir sufocadas e elas vão embora, porque elas veem o desespero, elas sentem o desespero em você. Então é fazer o que precisa ser feito e deixar que o resto se resolve. Se você tem fé que aquilo ali vai dar certo, não tem por que você ficar forçando. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui, porque eu tentei 3 vezes gravar isso aqui e agora deu certo. Inscrevam, deixem a sua curtida e deixe seu comentário também, como está sendo a primeira, a segunda, a terceira onda, que nos próximos vídeos eu vou trazer o relato da segunda e quando eu concluir a terceira, obviamente, eu vou falar da terceira também, mas eu trago mais assuntos. Beijo!